Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dulce e nesta aula nós vamos falar sobre resenhas. Os objetivos desta aula: ler e compreender resenhas de filmes, reconhecendo características próprias desse texto. Olha aí. Reconhecer orações subordinadas adverbiais e diferenciar fato de opinião. Vamos lá? Você sabe o que é uma resenha? Será? A aula de hoje é sobre isso. Vamos ler? Vamos lá, vamos ver o que é uma resenha. Eu posso que você já tenha até conhecido uma resenha, mas não tenha associado o texto que vocês leram a essa nomenclatura. Quer ver só? Turma da Mônica Laços. Filminho, né? Filme Turma da Mônica é exemplo de adaptação e garantia de agrado aos fãs. Opa! Já começa com uma coisa positiva, né? Quando foi anunciada a produção de um live action da Turma da Mônica, foi difícil não ficar com o pé atrás. A hesitação é normal, já que qualquer adaptação de obra literária é arriscada. Mas no caso da turminha que existe nos quadrinhos, desde o final, o fim dos anos 50, a questão era mais pessoal para o público brasileiro. Veja, ela toma várias gerações, avô, pai, filho, todo mundo conhece a Turma da Mônica. Então olha o peso da responsabilidade do resenhista e de quem fez o filme. Vamos lá? Laços tem um ritmo único, que combina adaptação de HQs, histórias em quadrinhos, e filme infantil, sem perder o timing das piadas e seguindo uma estrutura de aventura juvenil. Aqui, quando aparece colchete e reticências, entre reticências, quer dizer que um pedaço do texto foi suprimido, tá? Não é o texto na íntegra, foi recortado, é um recorte do texto. Prosseguindo, enquanto todos os aspectos técnicos de Laços são dignos de menção, existe algo que fez do filme o que ele é, e que sem ele o projeto poderia ruir por completo, gente? O elenco, olha ali, mais um corte. Daniel Rezende, que é o diretor, escolheu mostrar seus personagens sem flashbacks de origem, partindo do princípio que todo mundo já conhece, e tomou a liberdade de inserir certos elementos e lições, a HQ, seguinte nesse primeiro filme, mais um pedacinho cortado, percebeu? Por fim, Turma da Mônica Laços marca o cinema nacional como uma obra exemplar de técnica, carisma, adaptação de um dos nossos maiores patrimônios. É delicioso testemunhar o comprometimento da produção com o longa, o que faz com que cada fã do público se sinta representado de alguma forma pelo trabalho de Daniel Rezende. A sensação de que um fã qualificado tomou algo tão querido nas mãos é gratificante. Então vejam, esta é a resenha do Turma da Mônica Laços. Vamos adiante? Para começar aqui uma atividade, pessoal. Do que trata o texto que nós lemos agora? Que tipo de informação apresenta? Número 2. Número 3. É um texto descritivo ou opinativo? Justifique. Tá? Ele descreve ou ele dá opinião? 4. Há pontos positivos e ou negativos? Encontre-os. Vamos dar um tempinho para vocês resolverem essas questões? Até daqui a pouquinho, pessoal.
aí, pessoal, vamos ver as respostas? Resposta da 1. Qual é o assunto, né? Sobre filme adaptado dos quadrinhos. Número 2, tá? O que tem ali? Tem informações técnicas e analíticas, tá? Ele faz uma análise e apresenta informações técnicas. 3, ambos, ele é descritivo, porque ele descreve alguns aspectos sobre a obra e é acrescido da opinião do autor do texto, no caso, o resenhista, né? Tá? 4, somente pontos positivos, ele não fala nada de ruim do filme. Aspectos técnicos e escolhas da direção. Ok? Beleza? Espero que vocês tenham acertado. Vamos adiante? Importante lembrar, pessoal, não esqueçam disso, que a resenha é um texto sucinto, ou seja, resumido, curto, cuja principal característica é tecer, de maneira breve, uma crítica sobre determinado assunto. Tá? A resenha ideal é composta não apenas pela crítica direta, mas também por momentos de descrição. E esses dois elementos devem estar em perfeito equilíbrio em seu texto. Não pode ser um mais do que o outro, e sim na mesma dosagem. Posso continuar? Um quiz. A resenha difere-se de um resumo por quê? Alternativa A, apresenta informações técnicas. Alternativa B, apresenta informações polêmicas. Alternativa C, apresenta análises e opiniões. Alternativa D, apresenta gráficos e tabelas. Um tempinho para responder essa. Essa está mais fácil. Vamos lá. Vamos ao resultado do quiz, pessoal? Vamos ver quem acertou? A resposta certa da resenha difere-se de um resumo por quê é a alternativa C. Apresenta análise e opiniões. Tá? Tenho certeza que vocês acertaram essa. Então, Turma da Mônica Laços, crítica. Agora vamos ver o outro lado da moeda. Olha aqui. Irmãos Cafage fazem graphic novel no meio Pixar, meio Goonies. Goonies era um filme, né, dos anos 80, que falava de uma turminha. Interessante assistir, hein? Aqui, vejam, já começa com o recorte do texto. Né? A inspiração dos Cafage, ou Mania, para a graphic novel veio de filmes infantos juvenis dos anos 80, que é o caso dos Goonies. Tá? Como Conta Comigo e Goonies. A trama, Floquinho, o cachorro de Cebolinha, está perdido. A Turma da Mônica resolve se unir para encontrá-lo numa aventura que envolve brigas com uma turma rival, uma noite acampados no parque e vários sustos. Ó, mais um pedaço do texto cortado, né? Por que corta-se aqui? Porque é a intenção para análise da resenha, não seria um termo desnecessário, né? Então, o essencial para análise desse conteúdo é isso, tá? Servindo-se aqui e ali de referência a histórias clássicas da Turma da Mônica, ele não tem receio de mexer com as origens de Cebolinha, Mônica, Cascão e Magali, mesmo que as personalidades permaneçam as que você já conhece. Por outro lado, né,
eles acrescentam ideias inéditas da criação de Maurício de Souza. Eu, pelo menos, né, que a pessoa que escreveu, o resenhista, nunca tinha visto aquela estratégia infalível contra a Mônica. Agora, olha, ele não fala qual é a estratégia infalível. Então, quer dizer, ele vai instigar a pessoa a assistir ao filme para saber qual seria essa estratégia infalível. Perceberam? Vamos adiante? Independente disso, a vontade que dá é terminar o álbum, é voltar a ver só as imagens, para prestar atenção em cada detalhe que os autores deixaram, tá? E torcer para que sejam pôsteres da página 1 ou da página 56. Com todo o respeito a Maurício de Souza e as décadas de autores que escreveram e desenharam por ele, a Turma da Mônica nunca esteve tão bonita. Laços é uma segunda HQ de projeto Graphic MSP, com releituras da Turma da Mônica em formato Graphic Novel. Olha aí que interessante. A atividade. Indique abaixo o que é fato e o que é opinião, nesse texto que nós acabamos de ler. Número 1. Mas no caso da turminha, que existe nos quadrinhos desde o fim dos anos 50. Número 2. A inspiração dos Cafage para a Graphic Novel veio de filmes infantis juvenis dos anos 80. 3. Eu, pelo menos, nunca tinha visto aquela estratégia infalível contra a Mônica. Alternativa 4. Todos os aspectos técnicos de Laços são dignos de menção. Vamos lá um tempinho para vocês fazerem essa atividade? O que é fato e o que é opinião? Daqui a pouco nós voltamos. E aí, pessoal, foi fácil, foi difícil? Vamos ver o que aconteceu, quais são as respostas, se você consegue diferenciar fato de opinião. Resposta número 1. Mas no caso da turminha que existe nos quadrinhos desde o fim dos anos 50, é um fato, né? 2. A inspiração dos Cafage para a Graphic Novel veio de filmes infantis juvenis dos anos 80. É fato também. Agora olha 3. Eu, pelo menos, nunca tinha visto aquela estratégia infalível contra a Mônica. É uma opinião, porque ele nunca viu. Não que não exista, né? 4. Todos os aspectos técnicos de Laços são dignos de menção. Também é uma opinião, ok? Espero que vocês tenham acertado essa. Vamos adiante? Agora, pessoal, é o essencial, né? O tipo de estrutura desse texto pede uma oração subordinada adverbial. O que são orações subordinadas adverbiais? Então, orações subordinadas adverbiais exercem a função de um advérbio. Lembrando que advérbio é uma classe de palavras invariável, tá? E funcionam como adjunto adverbial. Adjunto adverbial o que é? Duas ou mais palavras, ou uma expressão que dá a ideia de um advérbio, tá? Sendo classificadas em causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. Todas essas classificações aqui indicam circunstâncias,
tá? E é isso que indica um advérbio, no caso uma oração subordinada adverbial. Tranquilo? Vamos lá? Atividade. Localize as orações subordinadas adverbiais e classifique-as como condicional, conformativa ou consecutiva. Lembrando que a oração subordinada sempre vai depender de uma oração principal que tem o sentido completo. Ela não tem o sentido completo sozinha, tá? Então, fica mais fácil para identificar. Vejam, oração, cada uma tem um verbo. Ok? Vou dar um tempinho para vocês responderem essa atividade. Vamos lá. Faço com atenção. E aí, pessoal, será que vocês acertaram essa? Vamos ver? Resposta. Localize as orações subordinadas adverbiais e classifique-as como condicional, conformativa ou consecutiva, né? Então, olha aqui, ó. A história segue o ritmo. Até aqui, a oração está completa. Então, eu tenho aqui a oração principal. Como conhecido nos desenhos da Mônica, da turminha, né? Oração subordinada adverbial conformativa. Então, você não escreve oração subordinada. Use a sigla OS. Simplifica a sua vida, tá? Então, essa oração está dando uma conformidade com a oração principal. 2. Escolher um elenco segundo a proximidade com os personagens originais. É conformativa também, ó, né? Conforme, segundo. Isso indica conformidade com escolher o elenco que tem a oração principal com sentido completo. 3. Tudo poderia ruir se não fosse um elemento afinado. O elenco afinado, desculpem. Então, olha aqui, eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional. Se não, né? Caso não fosse. Então, tudo poderia ruir também tem sentido completo. 4. A produção adaptou os quadrinhos
sem que o público estranhasse. Oração subordinada consecutiva, tá? É a consequência. Sem que o público estranhasse, a produção adaptou os quadrinhos. Ok? Espero que vocês tenham acertado essa. Vamos lá, então? O que aprendemos nesta aula, gente? Aprendemos que lemos e compreendemos resenhas de filme, né? Que foi o caso da Turma da Mônica Laços. Reconhecendo características próprias desse texto, que eram o quê? A crítica, a descrição, muito importantes, né? Relembramos orações subordinadas adverbiais, que, não se esqueçam, indicam circunstâncias, têm valor de um advérbio, que é uma classe gramatical invariável que trata de circunstâncias, ok? E diferenciamos fatos de opinião. Fato, o que realmente acontece, a opinião é o que a pessoa acha acerca daquele fato. No caso das resenhas, o fato era o filme e a opinião era o quê? O que a pessoa achou assistindo aquele filme, ok? Então, obrigada pela atenção de vocês, agradeço e até a próxima.